Hoje nós vamos fechar o assunto da lei de sociedade, e como a gente não definiu os 10 minutos, vão ser esses os 10 ou 7 minutos, ou até um pouco menos, para fechar a lei. E para fechar a lei de sociedade, nós pegamos um vídeo, que inclusive a Grace que sugeriu, do Haroldo. Eu enviei no grupo, mas não sei se vocês Mas aí eu acabei pegando, porque na verdade, ela pôs no grupo, nem eu vi. Isso normalmente eu vejo. Mas aí teve tanta coisa, mas depois a gente foi viajar, ela comentou, falei, então coloca, nós estamos viajando, coloca aí para mim ouvir. Quando eu ouvi, eu falei, nossa, tudo que ele, a Renata entrou aqui, ó, tudo que ele está falando é tudo que nós falamos de lei e sociedade. Vale a pena fazer um fechamento do tema na próxima aula, usar os minutos iniciais para a gente fechar. Ô, Renata, você estava com problema para entrar, você mudou o seu canal de entrada ou é o mesmo? Oi, professor, boa noite. Não, eu tive que reinstalar ele, aí ele abriu automaticamente. Eu não sei se é meu celular, né? Mas deu certo. Eu avisei o Miné lá que ele também não conseguiu, daí quem sabe ele consegue dessa forma. Não, ele já está. Agora é só você mesmo que estava faltando. Ah, então tá bom, tá jóia. Vocês já fizeram a prece, professor? Não. A gente estava esperando você. A Grace falou com você lá no WhatsApp. Falei, vamos esperar para ver se ela entra. Já que você entrou, nós vamos começar, tá? Bom, certo. Primeiro, a gente quer saber se alguém gostaria de fazer a prece. Eu gostaria. Ah, que ótimo. Então, nós vamos fechar o microfone, Renata faz a prece, e eu disse que hoje nós vamos fechar o tema da lei de sociedade com um pequeno vídeo, um pequeno esclarecimento, é um vídeo do Haroldo Dutra, que tem tudo a ver com o nosso assunto. Depois a gente começa na lei de progresso. Eu vou fechar meu áudio para você fazer a prece, tá? Tá bom, obrigada. Boa noite, amigos. É um prazer. Desculpa o atraso. Bom, antes de fazer a prece, eu gostaria só de pedir que essa oração seja direcionada a 3 pessoas em específico, se vocês me permitissem. Vanessa Winter, uma amiga minha, que faleceu há 11 anos, ela tinha apenas 25 anos. Benedita Beatriz César Miné, a irmã do nosso querido Miné. E para a tia também de uma nossa amiga que está aqui, que seja recuperada prontamente, Sirlene Rosa de Oliveira Mello. Então, vamos fechar nossos olhos, queridos irmãos, e vamos pedir que a paz de Jesus nos envolva e ampare nesse nosso encontro. Mestre Jesus, que conheceis todas as nossas imperfeições, que nos ama profundamente, por favor, nos auxilie a compreender as leis divinas. Nos faz entender o teu evangelho de luz, Senhor. Nos ensina a aplicá-lo em nossas vidas, a fim que sejamos cada dia melhores do que fomos ontem. Dai-nos, Senhor, força e coragem para sermos humildes e nos mostre o caminho da iniciativa para solucionarmos nossas dificuldades. Nos auxilie, Senhor, a sermos merecedores do teu amor e seja, Senhor, sempre a nossa fonte de inspiração. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigada. Obrigado a você, Renata. Muito bom. Ok. Então, nós vamos iniciar. Eu vou, então, fazer compartilhamento aqui, para a gente passar o vídeo que vai fechar o assunto da aula passada. Quem não veio a aula passada, provavelmente viu o vídeo, se não viu, deve ver para acompanhar, né? E a gente fechou a lei de sociedade. Hoje a gente entra na lei de progresso, mas o fechamento da lei de sociedade eu achei conveniente esse vídeo do Haroldo, que dura 4 minutos, 5 minutinhos só. Então eu vou compartilhar com vocês. Deus distribui tarefas. Nem sempre a tua tarefa é igual à minha. Não há tarefa melhor que a outra, mas há tarefeiro melhor. Não é a qualidade da tarefa que nós recebemos, é a qualidade do desempenho. A qualidade do desempenho. O senador Públio Lentulus recebeu a tarefa do poder e da política dos homens. No entanto, foi a sua mulher, uma dona de casa, uma mãe de família, que alçou as esferas superiores. O senador ficou.
A dona de casa foi. E ontem nós nos recordávamos de um amigo que leu uma página psicografada por Chico, dizendo que os grandes missionários do mundo geralmente vêm de avental ou de macacão. São servidores anônimos. É preciso entender que cada um está na sua tarefa e que cada tarefa tem as suas dificuldades e tem os seus méritos. Zaqueu tinha a tarefa dele, Filipe tinha a sua, Levi tinha outra, Simão tinha outra. O que nos compete é cumprir a nossa tarefa. É acolher com amor aquilo que a providência divina traz até a nossa porta. Até a nossa porta. Porque se nós unirmos no nosso coração a espiritualidade superior, se nós soubermos ouvir a voz de Deus dentro do nosso coração, ninguém sairá do mundo sem cumprir a sua tarefa. É questão de sintonia. Não é questão de instrução. Nós sabemos o caminho. O que precisamos é de disposição para percorrê-lo. Respeitando a posição e a tarefa de cada um. E perseverança. Perseverança. Porque só termina quem persevera. A alegria de concluir uma tarefa só pode ser sentida pelas almas que souberam manter as mãos na enxada até o último momento. Até o último momento. Muitas vezes, quando o nosso jardim está pronto a nos oferecer flores, nós nos entregamos ao pessimismo. Nos entregamos ao desalento. Passamos a permitir que o sentimento de solidão invada a nossa alma. Mas não há ninguém sozinho no mundo. Ninguém sozinho. Porque todos estamos cercados de benfeitores e todos estamos cercados de necessitados. O problema da solidão é um problema de abrir os olhos e enxergar a dor debaixo da nossa janela e enxergar o amor que nos envolve, vindo dos espíritos que nos amam e que assinaram uma promissória para que a gente viesse aqui hoje. Bem, gente, eu já havia mandado no grupo esse vídeo que eu achei curtinho. E a semana passada, quando eu assisti, eu percebi que tinha tudo a ver com o contexto, né, que foi estudado, né, com os trabalhadores de última hora, que foi falado aqui do grupo, né, e aquilo que nós temos sempre batido, né, sempre na mesma tecla, né, para que nós não percamos oportunidade. E não precisa ser conforme aí o Haroldo reforçou, né, que as tarefas, não existe, cada um tem o seu tipo de tarefa que Deus concede, mas o que faz a diferença são os tarefeiros, né? Como a gente desenvolve. E se vocês lembrarem, ao longo de nossas conversas, nós temos sempre falado isso. Falamos do Raul Teixeira, quando ele exortou lá a questão de você lavar uma louça, né? De fazer o bolo, lembram, da farinha, não deixar espalhar, que a gente vai evoluindo quando a gente concentra ali naquilo que está fazendo, faz com amor, né? Não deixa de ser uma certa meditação. Tudo que você faz com foco, presença naquilo que você faz, você doando o melhor de si, não precisa ser uma grande, ainda não somos espíritos que temos essa capacidade de fazer uma grande obra, tipo, por exemplo, Divaldo Franco e tantos outros nomes que
passaram, e estão muitos aí conosco ainda, né? Mas dentro da nossa probabilidade, da nossa condição, aquilo que nos for ofertado como tarefa que nós coloquemos nosso coração e que também que nós procuremos essas oportunidades, né? Semana passada nós brincamos sobre o pequeno fato de fazer uma prece, ler uma frase que seja, não deixa de ser. Você está colocando sempre o seu melhor, você está compartilhando aquilo que tem dentro de você, né, com outras pessoas, né? E isso, de repente, é isso que é a nossa parte aqui. E se nós, conforme ele falou, colocarmos amor e concluirmos aquela tarefa, pequena que seja, nossa, né, que nos foi incumbido, essa é a grande jogada da vida, gente. Não desenvolver uma grande obra, quem dera, né? Aqueles que conseguem, que ótimo, né? Mas que aquilo que tiver ao nosso alcance, que a vida nos dê a oportunidade, né? Que a gente não perca essa oportunidade de sempre fazer o melhor de nós. É isso que nós gostaríamos de compartilhar, esse vídeo do Haroldo. É interessante que a gente falou na lei de sociedade, né? E foi muito interessante que o Miné trouxe a questão da parábola da vinha, e a gente colocou que é tudo como se fosse uma grande rede, uma teia, né? Uma rede de comunicação em que cada um faz o seu pedaço, cada um faz a sua parte, e não é questão que a minha parte é maior ou menor, isso é questão da capacidade espiritual, mas o mais importante do que isso é como o Haroldo falou, a Grace acabou de falar, e a gente falou na semana passada, é como nós fazemos. Como é que eu vou para a cozinha preparar um café? Como é que eu limpo uma casa? Como é que eu ajudo meu filho na lição? Como é que eu vou para o meu trabalho no dia a dia? São coisas do cotidiano que vão marcar o nosso processo de evolução. É lógico, óbvio, né, que a complexidade do ser humano exige conhecimento, exige compreender a nós mesmos as ferramentas que nós precisamos desenvolver para melhorar. Mas é no dia a dia que você exercita as virtudes. Você imagina você cozinhando na sua casa. Quais virtudes você pode exercitar ali? Bom, a primeira é a disciplina. Como é que você faz aquilo? Tem uma ordem, você se organiza antes de começar? Você vai fazer um café da manhã, você se organiza antes de começar ou vai fazendo, aí vai tumultuando a vida, né? Você vai para o seu trabalho, você tem uma atividade para fazer, você organiza o que você vai fazer no dia. Então, se você pensar, a virtude básica da disciplina está na base de quase tudo. Depois vem as outras, mas aí você vai fazer como? Alegre, feliz, se dedicar, com foco. Quantas coisas você pode usar para o seu crescimento espiritual, para a sua evolução, em atividades comuns do cotidiano, ao invés de ficar sonhando, como a gente às vezes sonha, né? Ah, vou fazer isso, vou visitar os presidiários, vou visitar um asilo. Tudo bem, mas será que a gente, não fazendo isso que a gente fica sonhando e que a gente fala que vai fazer um dia e nunca faz, a gente não está deixando de fazer aquilo que é mais importante na nossa vida, que é a evolução no cotidiano? E acho que o Haroldo foi muito feliz quando ele coloca cada um tem uma tarefa. E não é a importância da tarefa, a importância é do tarefeiro. A importância é do tarefeiro, né? E isso a gente tem que guardar isso aí, tá? Na lei de sociedade. Porque numa lei de sociedade, os bons tarefeiros vão fazer as suas tarefas independente da complexidade, do grau de importância, do tamanho da tarefa, da melhor forma possível. E é isso que Deus conta conosco quando nós reencarnamos e nos diz, ó, essa é a sua tarefa. Vai lá e faz isso, né? Ok. Alguém quer fazer algum comentário antes da gente entrar no assunto do dia, que é a lei de progresso? Ok. Então, nós vamos compartilhar o nosso material que eu mandei para vocês e a gente vai começar, então, aqui, né? Dia 4. Então, a gente já passou por aqui.
e vamos para a lei de progresso. Ok. Livro 3, nós estamos agora no amor ao próximo, né? Já começamos lá na lei de sociedade, amor ao próximo, fizemos amor a Deus, amor ao próximo, e como a gente falou, quando terminar as leis morais do amor ao próximo, que é o tópico 3, nós vamos para o tópico 2, a ordem está diferente, né? Mas é assim mesmo, que é o que nós vamos gastar mais tempo. Então, as leis morais, lei de progresso. Esta lei define que todos devem evoluir, aprender e progredir intelectualmente, espiritualmente e moralmente. Não se admite o retrocesso, e a paralisação pode ser temporária, mas a lei do karma ajuda retemperando o ser para a sua senda evolutiva. Gente, esse texto é simples para nós espíritas, aparentemente simples para a maioria das pessoas, isso não tem nada de simples, é complexo e às vezes até não é aceito, mas até nós espíritas precisamos compreender um pouquinho o que está por trás do que está escrito aqui. Porque ele diz, todos devem evoluir. Não é todos podem, é devem. Em outras palavras, é inexorável, ou seja, não tem opção. Não tem opção. A evolução não tem opção. Não é um livre-arbítrio aqui, tá? Não existe livre-arbítrio em você falar, quero evoluir ou não quero. Não tem. Isso é lei natural, é lei divina. E a gente confunde livre-arbítrio com muita coisa, tá? Então, assim, eu tenho livre-arbítrio, eu posso fazer as coisas boas, posso fazer o que eu quiser. Não. De fato, não. Se você entrar na questão do livre-arbítrio mais profundamente, filosoficamente, você chega a uma seguinte conclusão. Você tem livre-arbítrio para fazer a lei, para cumprir a lei. Você não tem livre-arbítrio para não cumprir a lei. E isso, às vezes, a gente não entende, porque a gente fica numa superficialidade do livre-arbítrio, dizendo, livre-arbítrio é para fazer o que eu quiser, eu tenho liberdade para isso. Não, não tem. Não tem. Por que não tem? Olha o que está escrito na última frase. Mas a lei do karma ajuda retemperando o ser para a sua senda evolutiva. Então você pode até dizer, não, mas eu tenho a opção sim de fazer o que eu quiser, eu faço uma besteira, eu escolhi. Mas como você escolheu, se você vai ter uma lei do karma te ajustando? Então você pode dizer, olha, eu estou numa escola, estudando, eu tenho livre-arbítrio de estudar ou não estudar. É verdade? Não. Porque se você não estudar, o que acontece com você? Você vai acabar saindo da escola, não fica nessa escola, você não serve para ficar aqui. É simples assim, nós estamos vivendo isso. Né? Essa é a última instância do processo de karma, vamos dizer assim, que pode ser um karma coletivo, essa é a última instância, porque as instâncias anteriores são o quê? Nós falamos da lei do pêndulo, nós falamos da doença, né? Então você vai ali levando, né, as pancadas, né, como se você estivesse numa estrada e a lei do karma está do lado esquerdo e do lado direito. E quando você está dentro da estrada, não tem problema. Você começa a sair da estrada, ele te dá um encontrão, né, para você voltar para a estrada. Você vai para o outro lado, ele te dá outro. Então, pense que o karma é o ajuste que é feito na nossa vida. Então, de fato, qual é o livre-arbítrio que você tem? De fazer o que está na lei, de fazer o que é certo. Aí, por que os espíritos dizem, então, olha que interessante, que quanto mais você evolui, mais você tem liberdade. Claro, liberdade de fazer o que é certo. Porque quanto mais você evolui, mais você quer fazer o que é certo. Vocês imaginam um espírito muito evoluído? Vamos falar de Jesus pensando em fazer algo de equivocado, de errado? Não. Então o livre-arbítrio dele é total, quase total, não sei. E o nosso caso não é muito restrito, porque tudo que você fizer contrário à lei vem e tem a lei do karma, tem a lei de justiça e tem a lei de misericórdia também, que vai te cobrar. Então a profundidade do que está escrito aqui é maior do que a gente imagina, né? Você pode fazer uma paralisação? Ele diz, pode. Então é sua liberdade paralisar? Também não. Porque se você paralisar de novo, a lei do karma vem te cobrar. Então, de fato, qual a liberdade que você tem?
A liberdade, se você olhar no tempo, se for uma coisa temporal, você pode fazer um monte de besteira e passa o tempo e você é cobrado. Mas se você pensar num espírito eterno, não, você não tem liberdade de fazer o que está fora da lei. Porque se você fizer, você é cobrado. E você vai ter que evoluir. Está escrito aqui. Todos devem evoluir. Se todos devem, a palavra dever, evoluir, significa que não existe opção. Não existe opção. Então, a lei do karma está em quê? O livre-arbítrio está em que você pode, sim, escolher temporariamente não seguir a lei. Pode, mas a consequência é muito pesada. Então, de fato, você deve seguir a lei para que você faça com que o seu livre-arbítrio seja cada vez mais amplo. Ok. Dentro da lei de progresso, os pontos abordados no Livro dos Espíritos, né, são 6. É o estado natural, é a marcha do progresso, povos degenerados, civilização, progresso da legislação humana, influência do espiritismo sobre o progresso. Então, pelos textos que estão colocados aqui, vocês percebem aquilo que eu venho falando e já falei para vocês. Quando a gente estuda o Livro dos Espíritos, o que acontece? O forte ali, o tom, não é que seja 100%, mas o tom é para falar da vida dos encarnados, né? Do que está acontecendo aqui, né? E mesmo que seja desencarnados, é do mundo do desencarnado, não é no mundo dos espíritos mais evoluídos. Então, ele vai falar de coisas do dia a dia, vai falar das questões relacionadas à vida cotidiana dos povos desse planeta. Por isso a gente vai depois buscar o evangelho, porque aí Jesus vai falar de uma lei de progresso, vai falar de lei de sociedade e outras mais, ele vai falar no nível atemporal. E aí a gente vai ver como a coisa fica interessante. Então, esses são os pontos que nós vamos tratar, e nós vamos começar com, na lei de progresso, o estado natural. Então, ali tem as questões relevantes. De novo, o que eu digo a vocês é o seguinte, nós não vamos ler todas as questões aqui, não é esse o propósito. A gente vai falar de algumas, né, de cada um, e depois nós vamos nos debruçar mais no Evangelho. Esse é o propósito, a proposta de estudar o Livro dos Espíritos com o Evangelho. Sempre mostrando para vocês que tem uma relação e que a gente tem que estudar por si só, né? Não existe nenhuma intenção de montar um curso básico 2 ou básico 1 para dar uma ideia a vocês profunda de tudo. Não tem jeito. Eu digo a vocês, eu já fiz muitos cursos de espiritismo, já dei muitos cursos de espiritismo, estou aprendendo ainda, e a profundidade só existe com o tempo e com o desejo sincero das pessoas de querer aprender, de buscar. E isso é uma coisa muito interessante. Porque você descobre coisas dentro do espiritismo que, às vezes, para descobrir, você tem que sair do espiritismo. Então, às vezes, você vai lá na filosofia e lê uma coisa. Você vai lá vamos falar assim, no que eles chamam de gurus, né? Dos gurus orientais, e lê uma coisa ou ouve ele falar e você pensa em outra. Quando você vem com isso e junta dentro de alguma coisa que está no espiritismo, aquilo junto te dá uma dimensão maior da compreensão de coisas mesmo do evangelho e do espiritismo. E aí, quando te dá essa compreensão maior, você fala, nossa, mas era exatamente isso, porque eu não percebi. Porque a vida é de busca, né? É por isso que o Espírito da Verdade falou para o Kardec, né? Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Não tem jeito. Se a gente não se instruir, aqui nós estamos buscando a instrução dentro da doutrina espírita, mas eu digo a vocês, com certeza, de alguém que estuda muito tempo e que ainda acho assim, quando eu vejo algumas pessoas nos canais que eu busco, que eu não sei nada, mas eu entendi algumas coisas dentro do espiritismo. O espiritismo é uma religião com tantas profundidades, mas com tantos resumos, que para você entender algumas profundidades dentro do espiritismo, até do evangelho, você tem que ser uma pessoa que gosta de aprender, de buscar. Porque as verdades não estão num lugar só, elas estão em vários. E às vezes você junta um pedaço daqui e dali e você volta e descobre uma coisa interessante.
Então, eu tenho essa experiência, isso me deixa muito feliz de perceber que a gente precisa gostar de buscar o aprendizado. Bom, estado natural, marcha do progresso, povos degenerados, as questões estão aí. Quando a gente chegar em civilização, nós vamos falar de civilização, o que é uma civilização, quais as civilizações, algumas que já passaram aqui no planeta, qual o processo para se chegar a uma civilização, quais os requisitos para se chegar a uma civilização, nós vamos falar disso, não é nada muito amplo, né? Não é nada profundo, mas vai dar alguma ideia. E nesse momento também a Grace vai apresentar uma coisa muito interessante para nós, tá? Muito bem. Olha, estado natural, o que significa isso? Ele diz assim para a gente, olha, serão coisas idênticas o estado de natureza e a lei natural? Então ele está querendo saber se é a mesma coisa, estado de natureza e lei natural. E a resposta é não. Estado de natureza é o estado primitivo. Ou seja, a natureza, os animais irracionais, selvagens, estão na natureza, estão no estado primitivo. Uma civilização é incompatível com o estado de natureza, ao passo que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Então, existe uma diferença. E aqui vem a explicação de Kardec. O estado de natureza é a infância da humanidade e o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral, sendo perfectível e trazendo em si o germe do seu aperfeiçoamento. O homem não foi destinado a viver perpetuamente no estado de natureza, como não foi a viver eternamente na infância. Aquele estado é transitório para o homem, que dele sai por virtude do progresso e da civilização. A lei natural, ao contrário, rege a humanidade inteira e o homem se melhora à medida que melhor compreende e pratica. Ok. Esse é o primeiro ponto. Tem a 776 e a 778. A gente só fez a 776, não fiz a 778, porque o contexto está aqui. Não confundir as coisas. O que está por trás disso aqui? Está por trás uma coisa interessante. Existem muitas pessoas que imaginam que você viver o estado de natureza é uma evolução, porque você está em contato com a natureza, você agora saiu da sociedade corrupta, e realmente é uma sociedade muito corrupta, é uma sociedade de violência. Todo mundo já viu essa história. Existem livros, existem revistas, existem grupos de pessoas que trabalham com isso. Eu já consultei, eu tenho pesquisas sobre isso, tem muitos no YouTube, tem muitos grupos que formam sociedades fechadas, que formam grupos fechados, onde eles vivem em natureza, no sentido de ali é todo o processo de natureza, não se envolve com o mundo, com a sociedade. E a gente fala, que coisa bonita. As pessoas criaram ali um grupo de 10, 50, 100, 500 famílias, não tão grande assim, normalmente são menores. E ali eles vão desenvolver agricultura, vão desenvolver algumas questões de saúde, de educação, tudo sem se envolver com o mundo que a gente está. À primeira vista, aquilo nos enche os olhos, porque aparentemente é uma coisa linda, maravilhosa, e é bonito mesmo. Mas a gente tem que compreender que é como os índios, né? A gente fala assim, os índios, os índios às vezes são mais evoluídos que a gente. Não é isso, gente. A gente tem que entender as coisas. A gente está tão impactado pelo mundo nosso, que ele chama aqui de sociedade civilizada, mas não é, tá? Vamos já usar a palavra civilização para outra coisa. Ele fala civilização aqui como as vidas em sociedade, na modernidade, nessa vida social que a gente vive, de trabalhar, de se envolver, isso aqui. Civilização é um pouco diferente. O que ele está colocando é assim, cuidado. Voltar para o estado de natureza é regressão, é voltar à infância da humanidade. Você tem um sítio, você monta ali uma convivência, você vai para lá e convive ali, mas você não está isolado da sociedade. A hora que você quer, você volta, você se envolve com as pessoas, você tem família. É assim. O ponto
mais importante disso tudo é compreender, assim, quais são os exemplos que nós temos. Quais são os exemplos que nós temos dos grandes? Porque eles são os exemplos. Vamos pegar o maior? Vamos pegar Jesus. Jesus vivia no estado natural ou junto com a encrenca, com a confusão? A gente sabe muito bem. Ele vivia junto do povo, e aquele povo difícil, aquele povo doente, cheio de, como diz, pecado, cheio de dificuldade. Ele vivia no meio deles. E ali ele se envolveu, ali ele viveu, ali ele se mostrou, ali ele falou, ele ensinou, exemplificou, curou, e ali ele morreu, foi assassinado, foi crucificado. Não é? Existem algumas teorias, e que já se comprovam furadas, mas na filosofia eles ainda usam essa teoria, né? Porque eles não têm conhecimento profundo nessa área, que fala que Jesus, durante a sua adolescência, a sua juventude, ele viveu com outros povos, e principalmente os essênios, que era um povo daquela época, que era um povo recluso, que estudava, um povo mais recluso. E que em alguns casos fala que ele foi até para o Oriente. E essas teorias falam que ele viveu com os essênios, ou lá no Oriente que for, que ele foi aprender. Mas quando a pessoa fala isso, já cai por terra para quem é espírita e que sabe que Jesus é o governador do planeta. Aprender com quem? Gente? Então, por que pode? Porque ele ia ir para um estado de reclusão como os essênios, ficar em reclusão ou ficar isolado do mundo por 10 anos ou 15, o que fosse, para aprender o quê? Um espírito crístico. Não tem nada a aprender, só tem a ensinar. Você quer falar? Chega no meio. A propósito, gente, sobre isso que o Ruelo está falando, hoje, casualmente também, eu assisti um vídeo também do Haroldo, curtinho, ele tem feito esses vídeos curtos no Instagram, falando exatamente da grandiosidade do Espírito Jesus. E ele coloca de uma forma tão bela, ele fala, por mais que a gente imagine um ser superior, que foi Jesus, que não chega nem de longe à realidade da grandeza espiritual de Jesus. Mas ele fala, eu vou também compartilhar como esse que eu compartilhei que nós assistimos hoje, que eu falei, o vídeo é curtinho, deve ter uns 5 ou 6 minutos, acho que no máximo 7. Mas é tão envolvente que eu estava ouvindo assim, ele falando de Jesus, nossa, aquela coisa foi me elevando, que eu não estava nem conseguindo, assim, respirando as informações que ele estava falando, e falando, meu Deus, a gente fala em Jesus a toda hora, né? Mas a gente não tem noção real, né? Nem de longe, de quem é esse espírito, a grandiosidade desse irmão, e é nosso irmão, né? Que tanto nos ama e que confia em nós, que a ponto de dizer, vós podeis fazer tudo isso ou mais do que eu faço. Então, só complementando. Muito bom. Vou mandar para vocês. Então, vocês entendem que um espírito evoluído como Jesus ou outros, vocês sempre vão ver esses espíritos envolvidos com o mundo. Olha o Divaldo. Onde que está a Mansão do Caminho? Eu nunca fui lá, mas eu sei onde está, eu sei o que acontece ali. Está no meio da confusão lá na Bahia, um lugar bem preocupante, um lugar de difícil acesso. Né? O Chico estava lá em Uberaba, uma cidade pequena, e nós conhecemos a casa do Chico. É um lugar pobre ali, não é miséria, mas é um lugar pobre, normal. Envolvido com a vida, envolvido com as pessoas. É claro que pode existir situações de um espírito mais recluso por alguma razão muito específica, mas não é o normal. A partir do momento que o espírito tem luz, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Ora, se o espírito tem alguma luz, ele vai viver com o mundo, ele vai passar isso para o mundo. Buda, né? Vamos olhando, Krishna, e aí vai. Então é preciso compreender que esse estado natural, que é muito divulgado hoje em dia, ele é divulgado no sentido que as pessoas querem se isolar do mundo, porque não gostam do mundo, não se acham em condições, ou se acham numa situação de que vou fazer opção por viver numa sociedade pequena, que me agrade.
Ok, mas tudo bem. Mas aí aqui está muito claro. Eu tenho um sítio, vou lá, não tem problema. Mas se nós fugirmos da vida de sociedade, se nós fugirmos da nossa parte na rede que nós temos que desenvolver, aquele pedacinho da rede, porque nós estamos com medo, porque nós não gostamos, porque nós temos egoísmo, porque nós temos orgulho, o que for, nós vamos estar falhando no processo de ajudar essa sociedade, que nem é sociedade de direito, a se tornar uma civilização. Então, é esse ponto importante entender nesse estado natural, e eu queria ouvir vocês um minutinho sobre isso. Deixa eu botar aqui. Gostaria de ouvir vocês, quem gostaria de falar sobre isso. Posso falar um pouquinho, Raul? Por favor, Carlos. Quando eu tive a oportunidade, eu fiz até aqui no nosso curso os 10 minutos e tive a oportunidade de fazer uma palestra falando de amor ao próximo, lá no centro. E tem uma passagem do Lázaro na Lei do Amor que ele deixa bem claro que nós estamos muito perto do início. Então, realmente, nós estamos muito próximo do estado do estado selvagem, né? Como você falou. O início é bom, né? A gente está muito mais perto do início do que próximo do objetivo. Então, na realidade, eu entendo isso como encaixando com o que você acabou de falar, com o que você acabou de citar, esse estado de natureza, que é aquele estado mais primitivo, aquele estado mais inicial. Apesar de nós já estarmos evoluindo, mas nessa citação, eu acabei me remetendo a essa citação do Lázaro no livro, se eu não me engano, no Evangelho, não lembro agora o capítulo, que ele fala isso, ele deixa bem claro que, apesar de nós estarmos numa caminhada, num progresso, como você também falou que não é uma opção, né? Isso todo mundo vai ter que evoluir. Então, apesar de nós estarmos nessa direção, nessa caminhada, nós ainda estamos mais próximos do início do que mais próximos do objetivo. Então, eu acho que casou muito. Isso veio muito forte na minha cabeça, casando as informações. Alguém mais quer comentar? Na verdade, professor, eu fiquei com uma dúvida. Você falou lá no primeiro slide que a evolução ela é a Renata. É que você comentou no primeiro slide que a evolução ela seria, como assim, obrigatória. Mas eu fiquei com uma dúvida. Por exemplo, uma pessoa como Hitler, ele evoluiu? Renata, são duas coisas diferentes. A evolução é obrigatória. Quando você fala de evolução é obrigatória, nós estamos falando fora do tempo. Você não pode dizer que uma pessoa que foi um criminoso nessa vida, ele pode estar paralisado, ele pode parar de evoluir, ele pode decidir, eu sou ladrão, quero continuar ladrão assim. Ele pode fazer isso por um tempo. A gente não conhece o espírito de Hitler. Eu já li alguma coisa de onde ele veio do umbral, das trevas, aquela coisa toda, mas isso é tudo uma história que se conta. Mas o fato a gente não conhece a história do Hitler anterior. Ele evoluiu? Não podemos falar ele evoluiu. O que nós podemos afirmar com certeza é que ele será obrigado a evoluir. E ele vai evoluir, não tenha dúvida. E para evoluir, ele vai ter que aprender tudo que ele fez, o equívoco, consertar, ajustar. Não é? Tem um processo aí. Tem um processo muito grande. Existem muitas histórias. Mas assim, a gente não vai contar a história. Se for contar a história do Hitler antes e depois aqui, a gente vai ficar um tempão. Mas você pegou um exemplo, porque é um exemplo, eu entendo, que chama atenção dizendo assim, não, esse aí não tem jeito. Esse aí não tem como. Não existe isso de não tem jeito, não tem como. Isso não é filho de Deus, como é filho de Deus todos os seres. E ele tem que evoluir? Tem. Quando? Não sei. E que problema tem o tempo? Nenhum. Para o processo, é isso que a gente precisa entender, gente. Para o processo de evolução, o tempo não importa. Você pode ser aquele que chegou na vinha e trabalhou 11 horas, 10 horas, 5 horas, 4 horas, 1 hora. Não importa. O que importa é que você vai fazer.
Não há livre-arbítrio para isso. Você vai retardar porque você não quer ir, se é birrento, ou você vai cometer um monte de equívoco, mas você pode ter certeza, o karma vem, é como aquele fogo que te empurra para frente. Não tem alternativa para nenhum ser. É mais ou menos assim, ou vem pela dor ou vem pelo amor? Olha, Mais ou menos assim. Porque o karma você falou que vem, né? Mas olha, eu falei na semana passada uma coisa para vocês que é preciso entender isso e é muito profundo. E para entender isso, precisa compreender um pouco a vida. A dor é um braço do amor. Tá? Isso às vezes não é fácil entender, mas a dor é um braço do amor. Aí como é que a gente entende isso fácil? De uma forma bem simples. Quando você educa seu filho, se você sempre passar a mão na cabeça, se você nunca dizer não, você pode ter certeza que você não está educando, você vai ter um problema grave, que a vida não vai passar a mão na cabeça e nem vai dizer não. Então, dizer não é uma dor para aquele filho, mas a dor é um braço do amor, é o seu amor que vai conseguir dizer não para ele e educá-lo. Então, a vida funciona assim. Então, o espírito que comete muitos desatinos, você pode ter certeza que ele vai ter compatível ao seu aprendizado de ser um espírito em evolução, aquilo que ele fez. E também lembrando que os espíritos nos informam que ninguém regride, né? Estão falando aí, por exemplo, do Hitler. Embora ele tenha feito todas as ações que fez, foi a melhor encarnação dele. Então, o que será que fez em outro? O que será nós, analisando? Não vamos citar exatamente o Hitler, mas se nós olharmos para nós, com todas as nossas mazelas, os nossos vícios e defeitos, e a gente tem que olhar para a gente e falar, poxa, eu ainda sou dessa forma, mas é a minha melhor performance, é o melhor que eu não regredi, eu na outra encarnação fui um anjo e nessa tô desse jeito, não. Então, não sei se te responde a Renata. O Hitler... Não, perfeita explicação, perfeito, todas obrigada. as ações dele, né? Mas, com certeza, foi a melhor encarnação dele. É esse momento, né? Não é dizer que a melhor, não quer dizer que é o melhor, é o ideal, mas para o espírito, né? Ele vai ter que seguir o caminho de evolução, assim como todos nós. É uma coisa importante. A vida, eu sempre falo isso, gente, a vida, ela tem uma configuração, uma compreensão tão diferente quando a gente é reencarnacionista, quando a gente entende o que é reencarnação, quando a gente entende o que é evolução, quando a gente entende o que é karma. Quando a gente entende isso, mesmo que seja minimamente, tudo muda. Primeira coisa, você colocou o Hitler, mas tem os judeus. Alguém sofreu injustamente? É muito duro pensar isso. E, na verdade, não é um assunto que se deve falar muito sobre isso em lugares que não sejam um grupo de estudo espiritual e espírita reencarnacionista como nós, que temos uma compreensão. Porque senão você pode ter um problema sério. Né? Porque existe não é um preconceito, mas existe uma coisa muito forte que é essa questão dos judeus, do nazismo, do Hitler, é muito forte. Vocês veem na mídia aí, de vez em quando, aparecem umas coisas loucas. Né? Aparecem umas coisas loucas. Mas a gente que é espírita tem que compreender isso. Aqueles judeus todos que morreram naquela situação trágica tem uma razão? Se a gente pensar que um que morreu não tem uma razão, a gente não acredita em Deus. Esse é o ponto. Tudo que aconteceu tem uma razão. Então aquilo tudo ali tinha que acontecer assim. Não, não assim. Mas aquilo que aconteceu é como aquele escândalo que vem ao mundo e é necessário que o escândalo venha. E por que é necessário que o escândalo venha? Porque é necessário que as pessoas passem por determinados karmas para resgatar coisas do passado. Mas então você está dizendo... Desculpa, professor, te cortado. Então, você está dizendo, por exemplo, que se não fosse daquela forma, eles iriam sofrer de outra forma alguma coisa porque já estava no karma deles. Seria basicamente isso, né? Sim. Veja só,
Você tem pessoas que morrem violentamente porque é o karma, você tem pessoas que morrem violentamente porque é uma missão. Jesus morreu violentamente. Paulo morreu violentamente. Os apóstolos morreram violentamente. Ah, era um karma? A gente não sabe a história passada, mas provavelmente era mais uma missão de viver aquela violência para demonstrar a fé do que, né? Então, pode ser que tenha muitos judeus ali que morreram violentamente, porque também era uma missão para provar ao mundo, olha, existe a violência e nós não vamos cometer a violência. Muitos deles se colocaram na posição de passividade. Mas esse não é um assunto muito bom para se discutir, porque é muito complicado. Mas o fato é, se nós acreditarmos que existe uma injustiça, não é injustiça, injustiça existe. O que Hitler fez foi injustiça? Lógico, lógico. Mas não existe injustiçados, porque se existir um injustiçado no mundo, por menor que seja, então nós não acreditamos que Deus é poderoso e que é capaz de fazer essa teia se organizar de forma tal que todos aprendam que ninguém sai injustiçado. Isso é muito forte que eu estou falando, gente. Mas a gente compreender isso que eu estou falando, a vida muda, hein? Tem uma mudança grande na vida, na compreensão da vida. E se a gente acredita em Deus, de fato, a gente vai entender, isso é verdade, isso é uma verdade. Porque se existe alguém injustiçado, significa que Deus falhou. Como pode? Como pode? Deus falhou com os judeus? Se ele falhou com os judeus, ele não é Deus. Esse é um ponto que a gente precisa pensar com carinho, tá? E trazendo isso para a nossa realidade, aí a gente vai realmente ter que tirar a capa de coitado, né? De vítima, né? De achar que eu sou injustiçado, que fulano fez isso, aquilo comigo. Então, com essa compreensão é até difícil muitas vezes, que é mais fácil a gente entender certas situações como o outro que é errado, o outro que é culpado, o outro que está maltratando de mim, né? Mas, né, a gente tem que pensar aí na justiça divina, nós não vamos ter nada daquilo que, de alguma forma, a gente precise passar por essa experiência, e se não for positiva, por débito, né, para nosso aprendizado. É uma coisa importante entender nessa colocação, que é um pouco complexa, é assim. A Gleice falou assim, o outro que é o culpado. Então, vamos pensar no Hitler e nos judeus. O outro que é o culpado. Sim, o Hitler é o culpado da desgraceira toda. Foi ele que movimentou milhões de pessoas, fez todo aquele processo junto com uma equipe, um grupo de espíritos bem trevosos. Né? Existe história sobre isso, que movimentou aquilo tudo. Aí eles não são, claro que são, mas os outros que sofreram não podem ter sido injustiçados de jeito nenhum. Em momento algum. Ou eles eram missionários, ou eles eram espíritos que vieram, eu vou passar por isso, eu preciso passar por isso, ou eles realmente tinham dívidas kármicas enormes também. E não dá para a gente analisar, com a nossa visão ainda bem temporal, uma coisa de uma grandiosidade dessa. É difícil a gente entender isso. Quer ver uma situação que me comove muito, que dói o coração, é quando eu vejo situações, por exemplo, de violência contra criança de qualquer tipo, qualquer sorte que for, que isso é uma coisa que me corta o coração, que eu falo, poxa, é um indefeso, não tem condição nenhuma de se defender e sofre, passa por esse tipo de abuso, de situação. E aí eu sempre questiono, e vem aquela história, e Deus? Onde está que permite que uma criancinha inocente passe por uma situação, às vezes tão dolorosa, tão difícil, né? E quando a gente lê livros psicografados, muitas vezes vem clareando, né? O porquê que muitas vezes, né, crianças sofrem, quem foram essas crianças, né? E é só a gente analisar, gente, ou a gente perde essa certeza da justiça divina, né? Se nós analisarmos o nosso mundo, nós falamos há pouco tempo no país mais pobre do mundo, né? Que citamos, né?
a situação de desumanidade que aqueles seres vivem é algo assim. E como assim, um Pai misericordioso, justo, e se a gente for pensar nesse aspecto, né, permite que seres, irmãos nossos, vivam naquela situação. Eu acho que, olha, vamos falar assim, a gente fala bastante aqui que na medida em que a gente vai aprendendo na vida sobre as coisas da alma, sobre as coisas do espírito, quando a gente vai aprendendo, a gente vai chegar num ponto em que o aprendizado vai crescendo dentro de nós e a gente vai refletindo, e a gente vai conseguir formar coisas chamadas sínteses. As sínteses são muito poderosas, porque as sínteses, quando você fabrica uma síntese, ela te dá uma certeza tão grande de alguma coisa, o que está por trás da síntese é uma coisa tão forte, que tudo se encaixa. Quando você pega Jesus, falou muita coisa para nós, mas quando ele diz, amai a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, toda a lei e os profetas estão incluídas aí, essa é uma síntese. Quase tudo tem que se encaixar ali, porque senão não é uma verdade. Quando você tem uma síntese que diz assim, olha, é impossível Deus deixar que se cometa injustiças, ou que tenha injustiçados em qualquer lugar do universo. Você acredita em Deus e sabe que ele é perfeito, ele é poderoso, e ele faz tudo perfeito. Tudo perfeito. Acredita mesmo? Então, coloca a prova. Então, as pessoas que são sofridas, que morreram de forma trágica, os cruéis, as vítimas, essas vítimas não foram injustiçadas. Porque se for, então Deus falhou. Se a gente não entender isso, gente, com tudo que a gente entende de espiritismo, a gente não compreende um pouquinho de Deus. Do poder de Deus, não de Deus, do poder de Deus realmente. Que ele é o poder absoluto, que ele é perfeito, tudo que ele faz é perfeito. Mas as coisas erradas é o livre-arbítrio temporal. Deus não é temporal. Eu falei do temporal, eu comecei falando disso. O livre-arbítrio é temporal. Então, dentro do temporal, o ser humano pode fazer as maiores idiotices e atrocidades que quiser, mas ele vai ter que consertar isso. Todos vão ter que consertar isso, porque não pode ter injustiçados. O que a gente se diz injustiçado hoje foi aquele que fez a justiça ontem. Então, ele não é exatamente injustiçado. Quantas vezes em reuniões mediúnicas a gente atende espíritos falando eu quero justiça, quando você mostra um pedacinho do filme para trás, não precisa ser muito. Ele se arrepende do que ele falou e viu a besteira que ele fez. Não é? Então, quando Paulo, naquele filme que eu já falei para vocês, quando o responsável da cidade que ia decapitar Paulo fala para ele, você é Paulo poderoso, não sei o quê, mas você só sofre, passa isso, passa aquilo, vive em prisão, é açoitado. E Paulo fala, eu mereço mais. Ou seja, aquilo era pouco para ele. Então ele se sentia injustiçado? Não. Ele não se sentia injustiçado. Ele sabia de tudo que ocorreu, tudo que ele fez e tudo que ele tinha que passar. Isso é para refletir, gente. Se alguém quiser comentar sobre isso alguma coisa, fique à vontade aqui para a gente seguir mais um pouco. Inclusive, gente, é bom que cada um coloque, né, um assunto tão interessante, porque é vida, né? Não, e esse tipo de coisa é uma síntese que, se a gente tiver dúvida, a gente tá deixando de compreender algumas coisas que a gente precisa esclarecer. Então, professor, eu vou ser bem sincera, eu ainda não entendo. Por quê? Eu entendi a parte de Jesus ser, né, de Deus ser correto, mas eu queria só entender o seguinte, se a gente tem o livre-arbítrio, não pode haver erros, por exemplo, um assassinato que não era nada programado, é isso que eu não consigo entender. Por exemplo, uma pessoa que matou uma criança, por exemplo, não foi programado, naquela hora ele pegou o carro e atropelou a criança, porque eu estava lendo um livro outro dia, sobre uma mãe que ia abortar, e basicamente, no que eu entendi, é que a espiritualidade não havia conseguido ter o tempo que precisava
para trabalhar naquela mãe para que o aborto não fosse sido feito. E aí, nesse livro, eu fiquei com essa dúvida. Então, pode acontecer mesmo desencarnes que não estavam programados? Então, por exemplo, aí não seria o livre-arbítrio que a pessoa tem de matar uma outra pessoa? E não, é isso que eu não entendo. Então, foi tudo programado? Eu fiquei com essa dúvida da sua palavra, né? Falando sobre que tudo é da perfeição, mas então não existe nenhum tipo de assassinato ou morte sem ser programada, porque pelo que eu li neste livro, parecia que havia, sim, né? Eles estavam tentando fazer com que essa mãe não abortasse, mas não houve esse tempo, e nem a espiritualidade comentava lá, ele não teve o hábito de resolver, e essa criança retornou para a pátria. Então, assim, é nisso que eu não entendi, eu fiquei nessa dúvida. Então, não tem o livre-arbítrio, é tudo programado? Todo mundo que matou está programado? Tudo programado? Foi essa dúvida que eu fiquei. Lá no Livro dos Espíritos, eu não lembro do número das perguntas, mas é fácil. Ele pergunta sobre isso e a resposta é: não existe nenhum espírito que reencarna para fazer o mal. Olha, você vai reencarnar, você vai acontecer uma coisa, você vai matar alguém. Não existe isso. Você vai assassinar. Não existe. Isso não tem. Tá? Ninguém nasce já na programação para fazer o mal. Não existe. Isso seria contra a lei, seria contra a própria justiça e a misericórdia divina. Mas a gente não pode esquecer de uma coisa. Nós somos espíritos inferiores. Nós somos espíritos inferiores. Tem maldade, tem crueldade dentro de nós de vários níveis. Então, quando a gente se envolve em sociedade, a gente transgride a lei em muitos aspectos. Então eu vou lá e decidi e vou matar alguém. Eu posso matar, posso. Pode ser que, por alguma razão, isso seja evitado, pode ser que não. Pode ser que aquela pessoa que eu matei, que eu assassinei, está na programação dela passar por uma morte violenta. Ser assassinado? Não necessariamente. Pode ser um acidente, pode ser o que for. Mas ela vai passar por uma morte violenta e que ela tenha razão, a história dela para isso. Daí Jesus fala, de novo, olha, existe passagens do Evangelho que são muito poderosas em termos de síntese. Há escândalos, mas os escândalos ainda existirão. Mas há de quem porque o escândalo venha. Ora, do que ele está falando? Ele está falando dos dois. Ele está falando do algoz e da vítima. O escândalo é o quê? Vamos falar, o escândalo é alguém matou alguém. Então, ele não veio para matar, mas ele é violento, ele fez. E o que morreu é vítima, é o injustiçado? Não. Ele passou por aquele processo que seria uma morte violenta de qualquer maneira, mas foi um assassinato. Foi um assassinato. O que aconteceu ali? Aquele que foi assassinado também puxou escândalo para ele, porque ele está no processo. Imagina num caldeirão, nós todos envolvidos com as nossas dificuldades, com as nossas fraquezas, e nesse caldeirão de coisas, Jesus falou, olha, tá vendo isso tudo aí que está acontecendo no mundo? São escândalos, é morte, assassinato, corrupção, é roubo, é violência, é tudo isso que a gente conhece. São os escândalos. Ok, eles existem, vocês estão vendo que existe, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. E ainda vai ter mais, porque vocês são espíritos inferiores. Pensa ele falando isso, olhando para o planeta. Vocês são espírito inferior, vai ter muito mais. Mas ai de todos vocês porque esse escândalo vem. Ou seja, ai de todos que cometem o crime. E por que ai daqueles que foi vítima? Porque ele só foi vítima porque ele tinha que passar pela violência, porque ele era violento também. Não é simples compreender isso, Renato, se nós quisermos pegar um caso específico e outro caso específico. Porque quando você pega a coisa de uma forma geral, você entende a lei. Quando você pega uma coisa específica, você quer casar aquele caso muito específico e aí fica difícil, porque a gente não conhece a história da vida daquela pessoa e da outra pessoa completamente. Quando você participa de reunião mediúnica de desobsessão, você entende isso de uma forma melhor, porque você está fazendo um processo de orientação doutrinária e o espírito dizendo que ele foi injustiçado, que o outro fez isso com ele, ele quer vingança, ele quer justiça. Tá bom. Aí você tem a oportunidade de fazer para ele uma visita numa vida anterior e ele vê o que ele fez. Aí ele fala, nossa. E às vezes eu vou falar mais, hein? Eu já tive situação de espírito que ainda falou assim, nossa, ainda é pouco o que ele está fazendo comigo. Agora, como é que você compreende isso se a gente só vê uma vida? Se prender. Não é? Não é simples,
quem está começando na doutrina espírita entender a dimensão disso. É fácil para quem já está há algum tempo. É por isso que eu digo, gente, estudar a doutrina espírita não é só estudar os livros e entender o que está escrito. É entender a essência das coisas. Isso é muito importante. Eu sei que dá um nó na cabeça das pessoas, mas tenham paciência. Devagar você chega longe. Gente, mais alguém? Diga, Fred. Assim, eu acho que quando a gente volta para reencarnar, né? A gente volta como espírito, veste esse corpo, essa cara, a gente acaba se prendendo muito no conceito de coisas temporais, né? E acaba esquecendo realmente, quando a gente começa a estudar a doutrina, eu, no meu caso, faz 3 anos que eu estou estudando, a gente não vinha esse conceito na minha cabeça de atemporalidade. Não existia. Então, assim como o conceito de reencarnação, são coisas que a gente vai ter que ter muita paciência para entender e moldar e tentar cada vez mais compreender. Não é fácil, realmente não é fácil para ninguém. Principalmente, por exemplo, no meu ponto de vista profissional, não são poucos. Eu falo isso com muita facilidade. Por exemplo, quando você entra numa faculdade, você acaba se afastando. Uma grande maioria, se afasta de Deus, se afasta completamente. Aí, por algum motivo, vai retornando já com mais experiência, e foi isso que aconteceu comigo, entendeu? E aí que você começa a ter contato realmente com a doutrina espírita e vê que a coisa é muito diferente do que a gente imaginava, do que a gente tinha como conceito de vida, como conceito de muita coisa. E a gente vai ter que aprender a trabalhar isso. E eu acho que o que você falou agora é fundamental, é paciência. Tem nó na cabeça, a gente encarna com uma tarefa, com uma missão, mas a gente às vezes é tragado, né? A gente é tragado pelo ego, pela sensualidade, pela vida material, né? Acaba sendo tragado por tudo isso e a sua tarefa fica muito comprometida. E quando você lê, por exemplo, aquele livro Mensageiros da Luz, não são poucos os que encarnaram, né? Principalmente aquelas com a tarefa de mediunidade, não são poucos os que encarnaram e que falharam assim muito em suas tarefas. Então, assim, a gente tem que encarar isso e também, mas não posso desesperar também. É isso. Gente, eu não sei se às vezes eu falo assim, e isso é uma coisa complicada, tá? A gente que dá aula, e tem mais pessoas que dão aula, às vezes você fala uma coisa, e quando você fala é porque você já entende aquilo, já está envolvido há muitos anos, então você fala, é simples. Mas quem está recebendo a informação não tem que saber que é simples, ele tem que entender, não é? É por isso que eu falo, não dá para a gente explicar tudo aqui, que senão a gente vai ficar... Então tem que estudar. Essa questão do temporal e atemporal, se você não entender isso, e é simples entender, você nunca vai entender a doutrina espírita, e pior, nunca vai entender o evangelho. Vai estudar o evangelho 100 anos e não vai entender o que está falando ali. Por quê? Porque Jesus era atemporal, ou seja, o tempo não era importante, ele falava para a alma, para o espírito. Você não é um corpo. Nós falamos disso lá atrás, lembra dos 7 corpos? Andar de cima, andar de baixo. Você não é perispírito, você não é corpo, você não é isso, não é. O que você é? Você é um espírito. E o espírito não tem tempo. Ele foi criado, mas ele não tem tempo. Então, as coisas que realmente são verdadeiras são as coisas do espírito. Ah, tá, mas eu encarnei. Tem as coisas da vida. Claro, você tem que cuidar disso. Lembra? Saúde e doença. Mas qual é o ponto mais importante dentro de saúde e doença para a gente crescer espiritualmente? Vocês lembram? A identidade. O que é a identidade? Com o que você se identifica? Como é que o mundo se identifica, em geral, nós todos? Com o corpo. Então, se é com o corpo,
é temporal. Se é temporal, tudo que eu penso sobre a vida, sobre injustiça, justiça, bondade, maldade, tudo que eu penso é com o tempo, é com uma vida. Eu estou vendo acontecer ali, ó, fato A e fato B. Alguém agrediu alguém, é isso que eu estou vendo. É vítima, coitado, é o agressor. Ok, a vida trata dessa forma. Mas a minha visão, quando eu analiso isso, eu tenho que entender de uma forma um pouco diferente, porque eu tenho que entender de forma atemporal. E aí, a gente não pode esquecer que também as coisas funcionam no temporal e tem que ser tratadas no temporal também. Mas a minha dimensão de compreensão de vida é diferente. Eu não sei se... devagar, a gente vai falar disso mais e mais, né? E quando a gente entra no Evangelho, aí vai ficando mais suave, mais fácil, tá? Eu queria passar mais um pouquinho antes da gente fechar. Já que a gente conversou bastante aqui, eu vou dar mais uma espichadinha, tá bom? Vamos lá. Olha, vocês viram que a gente ficou só no estado natural. Mas foi produtivo Foi. o assunto. Foi né? produtivo e tem mais. Quando você fala da marcha do progresso, quase tudo que nós falamos aqui está relacionado a isso, que é o progresso, né? Que está no progresso. Então, a marcha do progresso, o que ele está dizendo? Basicamente, eu não vou nem ler as perguntas. O progresso é uma marcha. Não tem como paralisar essa marcha ad eterno. Porque a própria questão lá, que nós falamos lá no comecinho, né? Está aqui, ó, essa lei define que todos devem evoluir, aprender e progredir intelectualmente, espiritualmente, moralmente. Não se admite o retrocesso. E a paralisação pode ser temporária. Pronto. Então, quando você fala marcha do progresso, resumindo, nós estamos falando de quê? Que o processo está numa marcha e não pode ser parada de maneira alguma. Qual é o progresso que está sendo progredido? Qual o progresso que está falando aqui? Intelectual e moral. Considero o espiritual junto, né? Tá certo? Obrigado, meu amor. Então, na 781 você vai ver. O homem tem poder de paralisar a marcha do progresso? Não. Mas, às vezes, de embaraçá-la. Olha só que interessante, essa resposta do Livro dos Espíritos é atemporal. Porque se você ler assim, o homem tem poder de paralisar a marcha do progresso? Fala, tem. Porque ele não pode paralisar? Ele não pode parar o seu progresso? Não da forma que está falando aqui, não para. Ele embaraça, ele por um tempo. A resposta é atemporal. Ele só pode embaraçar temporariamente, mas não pode parar o progresso, né? Muito bem. Eu vou ler aqui o comentário do Kardec. Eu não vou ler as perguntas e respostas, porque elas estão mais ou menos já discutidas. Então, ele diz assim, sendo o progresso uma condição da natureza humana, não é isso? Ó, o progresso é uma condição da natureza humana, tá aqui. Todos devem evoluir. É uma lei natural, tá? Não está no poder do homem opor-se-lhe. Se é uma condição da natureza, é criado por Deus. É uma força viva, cuja ação pode ser retardada, porém não anulada, por leis humanas más, que tem, né? Quando estas se tornam incompatíveis com ele, despedaça-as juntamente com os que se esforcem por mantê-las. Assim será, até que o homem tenha posto suas leis em concordância com a justiça divina, que quer que todos participem do bem e sejam abolidas as leis feitas pelo forte em detrimento do fraco. Ele está dizendo assim, ó, existe a lei do homem e a lei divina. Quando a lei do homem não concorda com a lei divina, ela vai se destruir. Automaticamente ela vai se destruir. Por quê? Porque a lei divina é o que coordena todo o universo, coordena o atemporal. E o temporal tem que concordar com a temporal, porque se isso não acontecer, as leis vão sendo injustas. Olha a palavra de Jesus aí. Quer dizer que o mundo constrói leis injustas, equivocadas, gera o escândalo, mas ele ainda precisa que exista. Olha só, porque não concordamos com as leis divinas, não adequamos as nossas leis, o nosso modo de ser com as leis divinas. E ainda existe o progresso, que é regular, e o lento, né? Aí depende das coisas, depende do povo, né? Que deveria progredir mais rápido
e vai devagar, né? Então, de vez em quando, o que acontece? Quando a coisa começa a emperrar, Deus o sujeita. De tempos em tempos, há um abalo físico ou moral que o transforma. Opa, do que nós estamos falando aqui nessa questão? Muito fácil para a gente entender. Mundo de regeneração, não é? Nós estamos vivendo um tempo que um grupo enorme de espíritos desencarnados, encarnados, estão atrapalhando o progresso daqueles que já são mais evoluídos aqui, ou daqueles que estão querendo mudar só. Então, Deus vai fazer o quê? Vai fazer uma mudança grande. Para quê? Uma separação, o joio do trigo. Também não vou ler a pergunta, porque é disso que está falando. Muito bem, aqui nós não vamos entrar. Povos degenerados. Mas, de novo, eu vou pedir a vocês, leiam em casa. Quando a gente vier na semana que vem, fica muito mais fácil. Ok? Então, vamos lá. Muito bem, gente. Do que nós falamos hoje, do que a gente discutiu, do que a gente leu, quem tem alguma coisa a dizer, pergunta, dúvida, tem algo a acrescentar? Ô, Carlos. Eu estou tentando abrir aqui, tem hora que abre, fecha, abre. Não tem problema, a gente está te ouvindo. Então, Roela, foi muita coisa falada, né? E acabou se derivando, né, do assunto do curso, e que é muito, muito interessante, né, como as informações elas se juntam e vão dando corpo para o entendimento. Eu sei que o entendimento é individual, cada um vai ter o seu, mas não tem como não ligar os pontos, né? Eles vão se apresentando para a gente e vão formando uma ideia, né, sobre o assunto. Então é super interessante, as dúvidas até, né, no caso que a Renata trouxe, porque essa confusão, vamos chamar dessa forma, né, do não entendimento, é muito comum no plano que nós estamos mesmo. Eu acho que é bem pertinente o não entendimento ou entender de uma outra forma, mas ainda bem que está sendo colocado justamente dentro de um grupo de estudos. Então a gente pode ter e está tendo, né, a devida orientação em cima disso. E o mais importante, como eu já citei aqui em aulas anteriores, é que o estudo ele é muito válido, porque a cada vez que você se dispõe a estudar, você começa a ter um entendimento mais aprimorado sobre o assunto. Então, quando você pede para a gente ler o material com antecedência, quando você pede para a gente se preparar, vamos dizer assim, né, melhor, isso é muito válido, porque a gente vem para a discussão já com uma preparação. E às vezes, mesmo essa preparação, ainda a gente tem dúvida, mas é interessante, é muito importante, na realidade. A minha fala aqui agora, eu trouxe mais para um alerta, né, para mim, que normalmente quando a gente fala é que nós somos os primeiros a precisar ouvir, mas é importante essa preparação prévia. A gente lê o material com antecedência, que você manda com bastante antecedência até, porque já nos prepara para o que vai ser discutido. Então, fica bem produtivo, porque daí você vai pegando as demandas que cada um vai colocando, e isso só vai somando, né? É impressionante como é só somatória. Então, é muito importante, muito, muito interessante e importante essa preparação prévia para enriquecer mais ainda essas discussões que a gente tem aqui dentro do grupo. Sabe o que eu acho interessante nisso tudo é o quanto que nós vamos amadurecendo, porque a gente percebe que as coisas que a gente traz aqui na nossa sala, os assuntos que são abordados, são pertinentes ao nosso dia a dia, mas que, via de regra, a gente, no geral, na vida, a gente não trata esses assuntos. Então, a gente percebe que está trazendo conceitos, conhecimentos, um plus, vamos dizer assim, no nosso dia a dia, e isso faz com que a gente tenha um norte,
que você não vá passando pela vida, no seu dia a dia, né, sem parar para pensar. Essas questões aí mesmo que eu falei, de questão de justiça e injustiça, que a Renata trouxe, se, como falou, será que existe a fatalidade? Se alguém já vem predestinado a fazer o mal, ou alguém vem predestinado a ser uma vítima, né? Então, são coisas que são realmente complexas, a gente muitas vezes não entende bem, mas nós já estamos pensando nisso. Imagine, você está passando pela vida e nem se dá por conta desses questionamentos, né? Então, gente, essa questão também da permanência, da impermanência também, são coisas, né, que a gente tem, não cabe agora entrar nesse assunto, que é um assunto bem direcionado, bem, que dá bastante margem de comentários, né? Mas a gente entender dessa impermanência de tudo na vida, né? Então, nós estamos que estar felizes de estarmos aqui, né? E porque, conforme foi dito, é a lei. Mais cedo ou mais tarde nós teremos que evoluir. Se não tem jeito, é essa a lei, que bom que nós estamos aí, segundo a informação aí que o Carlos trouxe, nós já sabíamos, né? Mas ele nos fez lembrar, né, que nós estamos ainda no início do começo, né? Perto do início. Perto do início. É mesmo, perto do início. Então, na escala da evolução, nós subimos um degrauzinho, estamos lá no mais rasteiro, né? E que bom que nós estamos tendo essa consciência, né? Que muitas pessoas ainda não têm, né? E vão ter que ter. Não tem jeito. Uma coisa importante, a Grace acabou de falar, e o Carlos falou, o fato da gente estar, e Kardec coloca isso, né? Que nível de espírito somos nós, é o iniciozinho. Significa o quê? Significa que a gente tem pouquíssimo conhecimento, a gente sabe muito pouco. Verdades, a gente quase não sabe nada. E aí a gente tem que se questionar, olha, é isso mesmo, o Espiritismo fala isso, Jesus fala isso, os grandes que passam aqui falam isso, a gente tem uma dificuldade de compreender a vida, a gente falou lá da cura, a gente mostrou a listinha de coisas básicas que a maioria daquela a gente nem, sabe, não se envolve. A gente vai ver as ferramentas depois da mente, a gente vai ver, nossa, mas tudo isso, e esse tudo que a gente mostra aqui não é nada. Se você pensar que a gente é espírito inferior, é nada comparado ao que tem para se descobrir. E se tem tanta coisa para se descobrir, a gente tem duas opções. É o avestruz, enfia a cabeça no buraco, né? Não estou nem aí, não quero saber. Não estou nem aí, né? Ou a gente fala, não, eu vou enfiar a cara, mesmo que eu aprenda um pouco, mas o pouco que eu aprender já é alguma coisa. E é disso que a gente fala, a nossa proposta é essa. Aqui não tem nenhum suprassumo, aqui tem pessoas que estudaram uma coisa, estudaram outra, tem pessoas que têm um conhecimento, aqui somos nós juntos, tentando um ajudar o outro, é a nossa redinha. Esse grupo é um grupo que é uma redinha, nós estamos ali tentando fazer alguma coisa. Eu me prontifico a fazer algumas coisas, vocês se prontificam a estudar e trazer as perguntas, a Grace está aqui junto comigo, a gente estuda para a gente trazer alguma coisa. Então, gente, olha, é uma escolha. É uma escolha de vida, se nós queremos nos instruir para aprender a amar, né? E lembrando, gente, não existe acasos nem coincidência. Se nós estamos aqui juntos, porque de alguma forma nós nos comprometemos de estarmos juntos para nos ajudarmos, né? Então, não foi coincidência, tal, chegou a Renata, coincidiu a Dábila, o Fred, a Ana, não, o Ricardo, que chegou um pouco depois, não foi assim tudo casual. Claro. Nós tivemos lá uma reunião no nossa programação de vida, em determinada hora, vai ser ofertado para vocês a oportunidade, ela vai estar lá, né, sendo também, né, aqui ajudado, né, que muitas vezes eu falo com ele,
é tão interessante, muitas vezes, quando a gente está ouvindo aulas, e a gente fala assim, esse dia mesmo eu falei, olha, essa palavra não faz parte do meu vocabulário no dia a dia. É tão interessante, a gente se pega falando coisas que, tipo assim, não me pertencem. Então, aí a gente percebe o quanto, com toda a nossa inferioridade, as nossas limitações, nós somos ajudados e intuídos, né? Da mesma forma, vocês, o apoio que o Anjo Guardiões de vocês dão para vocês estarem aqui nesse momento, estar atento, né? É porque essa oportunidade, gente, está nos sendo dada, e que bom, né? Se a gente olhar para nós mesmos há uns anos atrás, né, nós não estávamos ainda nesse momento, né, de despertar, né? Então, que a gente aproveite bem, que a gente, nas nossas preces, agora finalizando, né, a nossa aula, na hora do nosso repouso, que a gente peça com humildade a Jesus, aos nossos anjos guardiões, que nos dê a oportunidade de estar junto a eles, e mesmo muitas vezes eu peço por todos nós, que a gente relembre os compromissos assumidos no plano ainda astral, né? Para que a gente possa ter força, determinação, garra, para a gente seguir em frente. É isso aí. Né? Muito bom. Muito bom. E durante o sono, acontece isso, se nós merecemos, os nossos anjos guardiões, nossos mentores vêm conversar com a gente, né? Apoiar, orientar e relembrar todos esses compromissos que nós assumimos, né? Para que a gente se fortaleça, para continuar na nossa jornada evolutiva. Né? Muito bom. Se alguém quiser comentar alguma coisa, a gente vai chegando para o final. Vai aqui fazer um petitório, né? Quem gostaria de fazer a prece, para finalizar. Os 10 minutos da semana que vem eu faço, daí eu te mando depois no WhatsApp. Excelente. Então, Carlos, normalmente já faz a prece final já para engatar com a semana que vem. Então, vamos embora. Então, vamos. Vamos nós. Então, vamos fechar os nossos olhos, aproveitar esse momento de entendimento, de informação, de ensinamento, elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Criador, nosso Pai, de infinita bondade, infinito amor, infinita sabedoria, agradecendo a oportunidade desses trabalhos que hoje aqui pudemos discutir, que essas informações se transformem em conhecimento e desenvolvimento intelectual e principalmente moral para cada um de nós, que possamos aproveitar todos esses ensinamentos e colocarmos em prática, termos a oportunidade de vivenciarmos no nosso dia a dia, nos tornando pessoas melhores, nos tornando espíritos melhores. Agradecer a Jesus pelos ensinamentos aqui deixados, pelos exemplos demonstrados, pelo auxílio sempre presente na vida de cada um de nós. Agradecemos os benfeitores que prepararam os lares para que pudéssemos estar aqui de forma tranquila, serena, aproveitando, entendendo, discutindo e aprendendo, para que isso sirva de apoio para a nossa transformação individual, que cada um aqui busca, que cada um aqui precisa, e que essa marcha do progresso, cada um a seu tempo, cada um no seu ritmo, sempre continue e que tenhamos entendimento e condições de continuar no nosso dia a dia, com os nossos familiares, com os nossos colegas, com os nossos amigos, com os nossos irmãos de caminhada, nos auxiliando como aqui fazemos, para que possamos cada vez mais subir um degrauzinho acima dentro da nossa limitação. Que assim seja, graças a Deus.
Valeu, hein? Valeu demais, muito bom. Eu adoro quando a gente fala assim, discute, conversa. Isso é muito construtivo. Nós vamos encerrando aqui a gravação. Boa noite Agradecendo a todos todos. vocês. Boa noite, gente. Boa semana para todos. Boa Boa semana noite. para todos. Boa noite, gratidão pela noite, aula. boa Que semana Deus a todos. abençoe a todos nós. É isso aí, a todos Tchau, nós, tchau. isso mesmo. Vamos fechando aqui. Deixa eu tirando aqui. Ok, vamos parar a gravação, tirando.